Ah, Jesus maravilhoso. Vamos ouvir a palavra? Silêncio, por favor. Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quantos filhos ele tinha? Quem foi que pediu a parte que lhe cabia? O mais novo. Ou seja, o menos experiente. Não é isso, teoricamente? Teoricamente, o mais novo é o que tem menos o quê? Experiência. Hoje esse lugar está cheio de filhos de Deus, ó. Cheio. Tem muitos filhos de Deus que estão do outro lado, na televisão, nas redes sociais, acompanhando, orando conosco. Milhões deles. Mas são 2 categorias, 2 classes, 2 tipos de filhos. Tem o mais velho e o mais moço, e necessariamente não tem que ser o mais moço, o que eu vou dizer, mas uma parte desses filhos veio por uma razão muito superior, muito maior, muito mais nobre, ou está buscando por uma razão extraordinariamente grande, e a outra parte, os outros filhos, só querem a parte que lhes cabe. Você entende o que eu estou falando? Isso é no mundo inteiro. Agora há pouco houve um registro aqui de uma família, de um depoimento que uma criatura, ou uma filha, ou um filho, não sei, acho que uma filha, adorava, agradecia, buscava, e a vida sempre amarrada, e a outra parte perguntou: cadê o seu Deus? E cadê o Deus do Valdemiro? Por uma grande maioria, o que importa é só o que Deus proporciona, é só o que Ele dá. Então, este filho que pediu a parte que lhe cabia, ele representa a classe de filhos que só querem os bens de Deus, como a cura, uma porta aberta, uma conta bancária abençoada, farta, cheia, azul, um lar abençoado. Deus não censura quem busca isso, porque isso vem de Deus mesmo. Só que o filho que só quer a parte que lhe cabe e não dá valor à presença do pai, à companhia do pai, os conselhos do pai, o convívio com o pai, fatalmente vai sofrer, vai gemer. O filho mais moço chegou para o pai e falou: pai, dá-me a parte que me cabe. E o pai prontamente lhes repartiu os haveres, a fazenda. Olha lá. Agora olha que interessante, o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma desregrada, dissolutamente. Não foi imediatamente, não. Ele continuou ainda uns dias ali, com seus bens. Eu tenho comigo que esta classe, que é representada pelo filho mais moço, muitos desses ainda estão no nosso meio, curtindo os bens, curtindo a vida que Deus está te dando, está lhe proporcionando, mas que correm o risco de em algum momento pensar que são autossuficientes, que podem se ausentar do Pai, da companhia do Pai, da presença do Pai. Então, o Pai não nega quando a gente pede a nossa parte, embora não sejamos merecedores. Deus não nos deve absolutamente nada, mas Deus estabeleceu que todo aquele que se tornar filho passa a ter direito a uma herança, a uma parte dos bens que pertencem a Ele, que Ele criou. Tudo de bom que há no mundo, no planeta, foi Deus que fez. Quem concorda comigo, diga amém. E parte desses bens pertencem a mim, a você, a nós, que servimos, que nos tornamos filhos de Deus. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que quem se torna filho de Deus recebe o poder. Olha lá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Tem muita coisa boa nesse mundo. Tá? Lá em Isaías diz assim, no capítulo 1, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que eu e você somos filhos, isso eu tenho certeza. Que classe eu e você pertencemos, o tempo é que pode dizer. Nessas mais de 4 décadas, eu já passei por momentos difíceis, fazendo esta obra. E em algum momento eu tive que chorar, eu tive que caminhar no deserto. E espiritualmente falando, eu tive sede, eu tive cansaço, eu tive realmente muitas dores. Isso espiritualmente, na alma. Mas eu sempre entendi que estar junto do Pai vale infinitamente mais do que pegar a parte que me cabe e debandar e sair por aí e me ausentar. E não sei se você percebe, não precisava dele se ausentar, dele sair da presença do Pai. Porque depois que o Pai deu a ele a parte que lhe cabia, ele permaneceu um tempo ainda, alguns dias. Olha lá. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele foi morar em relação ao Pai numa terra, o que, igreja? Distante. A pior coisa que pode acontecer conosco é estarmos distantes do Pai. Você entende o que eu estou falando? E depois que ele recebeu a parte da herança, ele continuou com o Pai por algum tempo. Só que a herança, ou seja, as conquistas, as aquisições, as vitórias, nos dão uma sensação
de autossuficiência. Quando você cresce, você se sente autossuficiente, você se sente grande, você se sente poderoso. Isso aí é na igreja, no quadro de pastores, isso é na política, isso é no judiciário, isso é na área empresarial, em qualquer segmento, em qualquer área da vida. Um bispo, por favor, socorre ali a pessoa. Qualquer que conquistar, que vencer, qualquer que prosperar, que superar dificuldades, que passar por um deserto, quando for servido o banquete, vai se sentir merecedor, vai se sentir glorioso ou gloriosa, capaz. E isso aí está na vaidade humana, isso aí está no ser humano. Na dor, na escassez, na angústia, na solidão, na humilhação, o homem conhece a sua insignificância e busca. Mas na conquista, ele absorve toda a vaidade que o mundo lhe oferece, lhe oferta. E ele diz: eu venci, eu consegui, eu conquistei, eu posso, eu sou capaz. Esse é o começo do fim de todo ser humano. É achar que pode, que faz, que acontece. Essa semana eu vi uma entrevista de um ator famoso no mundo. Eu mesmo sempre gostei de assistir filmes dele e admiro ainda o trabalho dele. Ele fazia muitos filmes de comédia, sempre sorridente, fazendo os outros rirem. Jim Carrey. Eu até brinco, eu chamo um bispo nosso de Jim Carrey, pelo sorriso, um lá do Nordeste, acho que de Alagoas, né? Eu estava vendo uma entrevista dele, já não quer nem fazer mais a barba, não sei se vocês viram, e ele dizia: eu fiz muita gente sorrir, mas eu só sorri para os outros. E ele falou assim, chorando: eu esqueci de sorrir para mim, por isso eu estou sofrendo. Está com depressão profunda. E ele não consegue mais sorrir. Por quê? Porque ele sorriu só para os outros. E ele achava que podia mudar o quadro de alguém, podia proporcionar, e as pessoas com certeza batiam nas costas dele, pediam uma foto, um autógrafo, um cheiro. E ele deve ter ouvido muitas vezes: você é o melhor. O melhor é Deus. O maior é Deus. O grande é Deus. Presta atenção. O sujeito diz: me dá a parte que me cabe, papai. O papai: tá bom, filho. A sua parte na herança é essa. Só que o papai achava o seguinte: ele vai continuar. O papai pensava que o filhinho ia só pegar a parte dele e ia continuar ali com ele. E quando Deus te dá essas coisas que você viu hoje aqui e ouviu, é para que você continue com ele. Fica de pé, por favor, dá um abraço no apóstolo. Daqui a pouquinho. Fica de pé, vai. Vai. Isso, força, mulher. Você está curada.
Deus nos dá a parte que nos cabe com muita satisfação, com muita alegria. E como nós temos o livre-arbítrio, eu e você, Ele torce para que estejamos com Ele, na companhia dEle, e que saibamos usar a parte da herança ao lado dEle, na presença dEle. Ou seja, as conquistas, as realizações. Porque quando nos tornarmos independentes e nos afastarmos, você vai ver a seguir o que acontece. E ele saiu levando os seus bens e se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque Deus é quem nos dá a direção ou as diretrizes. Deus é quem nos orienta, é quem prepara as veredas, os caminhos dos homens. Não existe homem grande, o tanto de faculdades que você tem, não vai diferenciar você do outro que não estudou. Para você ter uma ideia, eu não estudei. Não muda. Se você não depender de Deus, se você não ficar aos pés dele. Tem um outro ensinamento que Jesus entra num vilarejo, e no vilarejo, duas mulheres hospedaram Jesus, e uma se empolgou e fazia todo o trabalho da casa ali, enquanto que a outra ficava aos pés do Senhor. A Marta, que estava trabalhando, falou: o senhor não se importa que eu fique sozinha trabalhando? Minha irmã fica aí. Jesus falou a Marta: Marta, essa sua irmã Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Porque só importa uma coisa. Primeiro ele falou: pouco é necessário, né? Ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Há muitas coisas boas, mas há uma coisa só que é necessária: nunca sair dos pés de Deus, de Jesus Cristo, da dependência de Deus. Então, dois tipos de filhos, de crentes, Deus tem. Aquele fazendeiro ali, aquele pai, é Deus. E aquele filho mais moço e também o mais velho, nos representam. Somos nós. Qual deles eu sou, qual deles você é? Um falou que era a parte que me cabe, e o papai deu e ficou torcendo, e o filho ali. O dia amanhecia: pai, estou rico, estou bem, estou abastado, obrigado, olha o que o senhor me deu, olha o que eu tenho. Mais um dia, depois um dia seguinte, daqui a pouco ele fala: não preciso mais do meu pai. Para quê? Para quê? Eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu quero. Ele me deu a minha parte. E ele foi para muito longe. E a cidade para onde ele foi assolada. Uma fome terrível chegou naquela cidade. Tem jeito de mostrar isso aí, filho? Olha lá. Depois de ter consumido tudo. Mas a parte era grande. A riqueza era muito grande, os bens. Mas ele conseguiu consumir tudo. Sabe por quê? Não há riqueza que dure para sempre e nem coroa que vá de geração em geração. Está escrito. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, já teve autoridade que chegou para mim, bateu no peito e falou: eu tenho influência, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem o quê? Ou seja, eu sou amigo do homem, você é amigo de quem? Isso é besteira.
Eu não sou nada, você também não é. Eu não sou grande, você também não é. Você pode ter diplomas, você pode ter dinheiro, você pode ter influência, pode ter o que for. Se Deus não cuidar de você, você vai cair prostrado, desmaiado, aflito. Então, longe do pai, aquele jovem naquela cidade onde a fome chegou, olha, ele começou a passar a necessidade. Todos nós temos necessidade. Mas há uma diferença entre se ter necessidades e passar necessidades. Não é verdade? Ele não tinha o que precisava. E as lembranças vinham do tempo em que ele estava do lado do pai. Na convivência do pai, da família. E ele desejava um trabalho, buscou com alguns ali na cidade, e o que restou para ele, Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Guardar porcos. Eu já fiz esse trabalho já na vida. Eu e um irmão meu, que é bispo, acho que está lá em Itu, no interior de São Paulo, nós recolhíamos lavagem. Você sabe o que é lavagem, não? Só que não era para os porcos lá de casa, não. Era para os porcos do patrão. O nosso patrão falava, vocês vão para a mangueira, para o chiqueiro gigante assim. A gente entrava no meio dos porcos e chegava um monte de latão, aqueles latões de 200 litros, cheio de lavagem. E a gente enfiava lá as mãos e revirava. Eu achava pedaço de filé mignon, de picanha e outras comidas que eu jamais tinha experimentado na vida. E dava até vontade de comer aquilo, não estava azedo. Tinha muita bactéria. E a gente era bem pobres e miseráveis. Nós éramos miseráveis. E os porcos pisavam nos nossos pés descalços. E a lama até a canela, até o joelho. É necessário, tá? Você permanecer junto do Pai para não chegar numa situação dessas. Eu sei muito bem o que esse moço passou. Provavelmente a ração dele era melhor, né? Porque ele desejava comer a própria ração dos porcos, Ali desejava ele fartar-se das farrobas, das bolotas lá que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E lá na roça, a gente sofria à noite para tirar o cheiro dos porcos do corpo e não conseguia. Era o dia inteiro convivendo com eles, gritando, pisando, mordendo. Foi o que esse moço arrumou depois de ter se afastado do pai. É impossível alguém se afastar do pai e se dar bem na vida. Ou uma depressão, ou uma angústia, ou algo terrível vai apanhá-lo. Ou a fome, nesse caso do moço, caso específico do jovem, a fome. Na cidade que ele estava, chegou até ele. E aí vinham as lembranças. E ele disse, olha o que ele disse. Coloca lá, por favor. Então, caindo em si,
Presta atenção na gramática, por favor. Caindo em si. Quem já ouviu uma expressão, talvez dos pais, amigos, marido, mulher, você está fora de si. Quem já ouviu? Quem conhece? Todo mundo. Eu já ouvi isso. Minha mãe falava, você está fora de si. É a pessoa que não está gozando das faculdades mentais, do juízo perfeito, né? Isso mostra que o filho que pede a parte que lhe cabe e que se afasta do pai, só pode estar fora de si. Quando a Bíblia diz caindo em si, voltando à consciência, tá? Ele percebeu a loucura que tinha feito, e como é louco, é coisa de doido mesmo alguém querer se dar bem longe de Deus. Você pode até estar indo bem até agora, aparentemente, mas alguma coisa terrível, ruim, está batendo a porta, e se você não entender que tem que estar junto do Pai, você vai gemer. Não tem como, seja quem for. Você pode estar tomado hoje, rodeado de amigos, né? E eu me lembro que, aliás, esses dias eu fui desafiado, isso no campo do judiciário. E vocês devem saber que Deus me deu a vitória. Mas teve uma vez que uma grande autoridade falou para mim, eu tenho o nome e eu tenho a caneta. E me humilhou. E eu falei para ele, você não tem o controle, o botãozinho. Que botãozinho? O do oxigênio. Você está de pé e está vivo porque você está respirando. Nessa fase que vivemos aí do Covid, você viu o quanto o oxigênio é valioso e importante. E as pessoas ficaram desesperadas atrás de um cilindro de oxigênio, não foi que faltou? E aí eu pergunto, quantas vezes nesses anos todos você de manhã cedo ou à noite agradeceu a Deus pelo ar que respirou de graça o dia inteiro? A gente nem se lembra disso. Eu estava aqui respirando, eu nem estava lembrando que é Deus que me dá. Mas tem um botãozinho que é Ele que desliga. Você pode ter dinheiro, você pode ter a caneta, você pode ter o poder. Se Deus apertar o botãozinho que desliga o oxigênio, você vai embora. Não tem poder, não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tem fama, não tem amigos, não tem nada. E eu falei para o sujeito, você não tem o controle, o botãozinho, está com o pai. Isso aí ele não dá para ninguém, não. O botão que controla o meu oxigênio está na mão dele, o controle. O seu também. Ele não dá para ninguém. Você pode ver que tem hora que o médico chega para a família e fala, não dá mais, eu não posso, eu não consigo. E desengana o paciente. Porque o médico não tem esse botão, essa chave. Deus tem. Eu mostrei uma criança que o médico chegou para a mãe e falou, mãe, pode comprar o caixão, preparar o velório. Quem viu isso aí? Deus falou, que história é essa, doutor? Não vou desligar o botão agora. Não desligou e a criança estava lá. Se Deus desligar o botão, não tem grande que suporte. Não tem rico que aguente ou que compre, porque não está havendo. Esse controle pertence exclusivamente a Deus.
Então não diga eu sou grande, porque não tem ninguém grande. E o filho, o jovem, era filho também, mas ele estava lá longe. E ele desejava comer a ração dos porcos. Ninguém dava nada. E ele caiu o quê? Caiu o quê? Em si. Quem fala mal da obra de Deus é porque está fora de si. Quem persegue e maltrata a obra é porque está fora. Quem se acha acima do bem e do mal é porque está fora de si. Tomara que caia em si. E não tem coisa melhor para que alguém venha cair em si, se conscientizar da insignificância do ser humano, do que a perda, do que a humilhação, do que o opróbrio, a vergonha, do que o sofrimento. Você me perdoa falar isso? Quando nós estamos sofrendo, aí entendemos que nunca fomos grandes, que não somos capazes. A nossa capacidade, a eficácia das nossas ações, tudo que eu e você possamos conquistar na vida só pode vir de Deus. O filho pródigo então falou, caiu em si e falou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Empregados da fazenda. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O padrão de vida dele caiu tanto, que ele já não queria mais padrão de vida de filho. Não. É porque o filho, ele tem um padrão de vida. O trabalhador tem outro padrão. O filho, além disso, tem direito à herança. Tem uma parte que ele cabe, você viu? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você tem sabedoria, você já entendeu que você não vai sair daqui com as mãos vazias, porque existe mesmo, é fato isso, existe uma parte que lhe cabe, que lhe pertence. Existe uma coisa, ou muitas coisas, eu não sei, mas tem uma parte que nos cabe. Eu só sei o que é: saúde, bem-estar, prosperidade, paz. Tem muita coisa que o seu coraçãozinho deseja, que Deus tem em mãos e sabe que é seu, foi Ele que preparou para você. Mas o que Ele está dizendo é o seguinte: eu te dou a parte que te cabe, mas não saia de perto de mim. Eu posso dar o que você quer, eu posso dar o que você busca, eu posso te dar a saúde, eu posso te dar a prosperidade, eu posso te dar uma família abençoada, uma casa abençoada, eu posso encher o seu coraçãozinho, o seu espírito de paz, mas não saia de perto de mim. Não saia de perto de mim. Então, ele foi ter com o pai, receoso, envergonhado, com medo. Com medo. E ele vinha de longe, ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que coisa interessante. O pai, ele viu o filho vindo de longe. Isso não é normal, não é comum. Para você ver algo que ainda está longe, um alvo, para você avistar algo longe, é porque os seus olhos já estavam procurando. Você sabia? Deus, ele
Ele está dizendo, é a palavra dele. O pai é ele, os filhos somos nós. O mais moço, o mais velho. Deus está dizendo, eu estou o tempo inteiro olhando para ver se eu te vejo em algum lugar. Te acho, te encontro. Aliás, a palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele fica procurando os fiéis da terra. Ele fica procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. O pai o avistou de longe. É isso mesmo, filho? É isso? Ou eu errei? Parece que eu vi isso. Levantando e se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Puxa. Tem hora que você acha que não está sendo visto por ele, mas está, hein? Mesmo estando longe, sabia? Tem gente ouvindo agora, assistindo, que fala, Deus não está me vendo. Está te vendo. Deus estava te vendo lá dentro da cadeia, não é verdade, meu filho? Você achava, eu estou aqui isolado, vou ficar muitos anos aqui, alguém vai me matar aqui, nada. Deus está te vendo, corra para Ele. O pai o avistou de longe. Se fosse eu ou você, provavelmente receberíamos o filho com um puxão de orelha, umas boas varadas, broncas. Mas o pai não aguentou, olha só. Esse é Deus, não esqueça disso. Olha só. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. O que o pai quer para nós? A melhor roupa. Hein? Shhh. Escuta a palavra, por favor. O pai falou, traga para o meu filho o quê? Trazei depressa. Ele falou depressa? Isso significa dizer que o pai quer te dar a melhor roupa. Isso depressa, hein? Significa mudança. Visual, patamar, conforto. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O filho que já tinha sido rico estava descalço. Trazei também e matai o novilho. Quem sabe o que é um novilho cevado? É aquele que está no confinamento, ele não fica andando no pasto. Ele não cria músculo, não, ele é macio, ele é tenro, ele é... Quando você já foi numa churrascaria, eles chamam lá na churrascaria o baby beef. Quando o sujeito chega, apóstolo, quer o baby beef? Eu falo, rapaz, deixa 2 aqui. Então, olha lá. Matai para ele o que é o novilho. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, festejar. Olha que interessante. O filho estava envergonhado, estava sentia-se devedor, indigno, jamais iria dar ordens, como fazia antes, para os empregados, para os funcionários. Tudo que ele queria ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que os funcionários tinham. Ele tinha muito superior, mas perdeu. Perdeu porque ele quis. Perdeu porque ele se afastou do pai.
O pai deu a parte que lhe cabia, mas na companhia dele. Você não precisa se afastar do pai para ter a parte que lhe cabe da herança. Se você pede, ele dá. E presta atenção, o filho não tinha poder para promover aquela festa, mas o pai, que era o dono, promoveu para ele uma festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, trabalhando na lida. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Presta atenção no que o criado falou para ele. O filho mais velho, ele falou, que barulho é esse? Aí o criado disse, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. O filho mais velho estava ouvindo barulho de boi berrando ou de música? Música e dança. Alguém perguntou alguma coisa do novilho? Não. Esse é o ser humano. É tão vulnerável. É tão falto de virtudes, de qualidades, qualificações. Ele pergunta para o criado assim, para o empregado, que barulho é esse? Que festa é essa? Aí ele disse, veio teu irmão. Ele poderia até falar, desse barulho é que seu irmão voltou e tem festa, tem danças, tem música. Mas ele falou, o seu pai mandou matar o quê? O novilho cevado. Alguém perguntou alguma coisa de novilho? Não. Porque durante aqueles anos todos, aquele filho mais velho, estando na presença de Deus, conquistou o direito de fazer o que ele quisesse, de ter o que ele desejasse, mas não percebeu, porque às vezes nós vivemos numa cegueira espiritual e não percebemos as oportunidades. E Satanás então não perdeu tempo e mandou para cima dele essa daí, ó. Teu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho? Ele deu falta do novilho lá no pasto ou no estábulo? Não. Ele recebeu uma informação de que o pai tinha matado o novilho cevado. Ele não perguntou nada de novilho, ele só queria saber que barulho era aquele. Bastava falar, são músicas, danças, seu irmão voltou. E quando ele fica indignado e o pai tenta conciliá-lo, ele mostrou o porquê da indignação. O novilho cevado. Olha lá. O novilho cevado. Assim é o ser humano. Jesus falou uma parábola sobre isso. Uma vez eu estava lá em Sorocaba e eu vi um pastor andando a pé, pegando o trem, e estava no interior.
E esse pastor era até parente meu. E eu tinha um Fuscão, sabe aquele Fuscão? Mas o Fusca, top, que eu usava, eventualmente. Aí eu falei, você quer esse Fusca para você? Ele falou, meu irmão, foi uma coisa assim, uma coisa tremenda. Ele ficou muito contente, eu dei o Fusca para ele. Ele e família ficaram tão contentes. Aí eu falei, puxa, que legal, olha. Dei o Fusca, alegrei o coração do pastor. Uns 15 dias depois eu dei um outro carro para um outro pastor. Um carro mais moderno, né? Um bom carro, um Gol, né? Um Gol, a bispa lembra dessa história. Aí eu dei um Gol para o outro pastor. Nenhum dos dois tinha carro. O que receberam o Fusca fez festa. A mulher também, a família. Quando eu dei o Gol para o outro pastor, eles se indignaram. A mulher dele falou, está vendo? Olha como é que nós somos tratados. O problema estava no Fusca? Nunca. O problema está no novilho cevado? Nunca. O problema está no coração. O problema está no coração. Na vaidade, na soberba, na prepotência. Enfim. O que está bom para você só está bom enquanto o seu irmão não tem algo superior. Quando você está conquistando, você agradece, você demonstra gratidão, mas se alguém conquistar mais que você, você fica insatisfeito e o que você conquistou perde o valor. Quer dizer que o grande problema do ser humano é esse. Não é o que ele tem, é o que os outros conquistam. Quando o Valdemiro estava ministrando para 16 pessoas na igreja, no máximo 100, ninguém nem se lembrava do Valdemiro. Mas quando Deus começou a mandar multidões nas reuniões do Valdemiro, os próprios colegas de diferentes denominações começaram a falar besteira. Lá na sua empresa, onde você trabalha, é assim. Se você é subgerente, se você é vice-diretor, você deve estar contente. Mas se um subordinado seu virar diretor, você já não vai estar mais satisfeito. Então a sua qualidade de vida não depende do que está lá, depende do que está dentro de você. O seu bem-estar depende do que você sente e do que você pensa. Assim é com o pastor, é com o bispo, é com o obreiro. O filho mais velho reclamou algum dia de alguma coisa? Não. Mas quando reclamou, abordou que assunto? O novilho cevado. Quando o empregado dele deu a notícia, o informou, falou sobre o novilho cevado. Só que o problema não estava no novilho cevado. É que se o nosso coração, ele tem esse tipo de sentimento, os nossos olhos ficam cegos. Isso espiritualmente falando. Não vemos a oportunidade. Não vemos saída. Não vemos um campo para expandirmos, crescermos. Não. A gente não consegue enxergar nada. Apóstolo, por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo ver as oportunidades? Porque você está olhando para a vida do seu colega, do seu amigo, do seu parente. Ou seja, a vida dos outros, um exemplo. Quando você olhar para dentro de si, Deus vai mostrar: a saída é por aqui, a conquista é por aqui, o crescimento é por ali. Amém?
Esqueça a vida dos outros, olha para a sua vida. Cuida da sua vida e cuida de estar perto de Deus, perto do Pai. Isso. Então, o filho mais velho falou: eu nunca saí de perto do Senhor, nunca transgredi uma ordem sua. E o Senhor nunca chegou para mim e falou: filho, mata aquele cabrito ali e assa para os seus amigos, ó. Vindo, porém, ele falou: esse teu filho era parente dele? Ah, não era não? Era o que dele? Era irmão dele. Olha, me falou: vindo, porém, esse teu filho. Estava com raiva, não estava? Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho? Oh, de novo o novilho cevado. Você sabe qual é o problema? Não é o novilho cevado. Não. Nada. Porque aquele novilho já estava ali, ó. O filho mais velho poderia ter comido aquele novilho com os amigos, mas não quis. O novilho só passou a ter importância para ele quando foi dado ao maninho dele. Infelizmente, isso ocorre conosco, e essa é uma das piores doenças que existem. Se nos despojarmos de invejas, ciúmes, ganância, avareza, prepotência, vaidade, o que é difícil, e nos moldarmos nos moldes de Deus, a nossa parte, a parte que nos cabe na herança é certa e virá para nós na companhia do Pai. Eu posso sair daqui hoje com a parte que me cabe, você também. Mas nós temos que apresentar garantias de que não vamos sair da presença dEle, não vamos nos distanciar dEle. Isso é para nós bispos, pastores que nos acompanham no Brasil e no mundo. Nós teremos no dia 6 de setembro a mega vigília dos escolhidos, com pastores do mundo inteiro desse ministério. E de outros ministérios também que quiserem vir, podem vir. Porque eu não tenho um cantinho exclusivo lá no céu para essa igreja aqui. No céu entra quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Continuando. O pai disse a ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Esse pai é quem mesmo? Quem é esse pai? É Deus. Olha que coisa legal de se ouvir. O pai falou para ele: meu filho, primeiro que Deus chamar de meu filho já é uma coisa tremenda, né? Então ele disse: meu filho, tu sempre estás, tudo que é meu, repete comigo, tudo que é meu é teu. É grande demais isso. Eu estou falando de uma coisa riquíssima e essa senhora quer que eu toque numa toalha. Eu estou falando de uma coisa tremenda. Eu estou falando de uma coisa que você não tem ideia. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Deus está dizendo para você o seguinte: dá uma olhada para o seu tamanho e o tamanho dele. Deus botou as águas do universo na concha da mão. Eu contei rapidamente uma história, algo que me ocorreu há muitos anos.
lá na ilha do Marajó. Muitos anos. Primeira vez que eu e a bispo fomos lá. Na verdade, eu acho que ela nem estava na primeira vez que eu fui. Ela não estava. Na segunda ela já estava. Eu fui conhecer, lembra? Ainda estava cheio. Lá na Mexiana, um amigo nosso, um jovem, que já fez a obra, nos levou, me levou para conhecer. Conheci o dono da fazenda lá, de mais de 60 mil hectares na ilha. E a gerente dele, bióloga, ambientalista, bióloga, detentora de algumas faculdades, inclusive fala algumas línguas fluentemente. Inglês, espanhol, francês. E se gaba disso. Quer dizer, se gabava, né? E esse moço falou para mim assim, ela não acredita em Deus. Ela veio me cumprimentar, me conhecer, mostrar as instalações. Por que você não trouxe a família? Eu falei, na próxima virá. E ela, o senhor é famoso, né? Eu falei, a senhora que está dizendo. Ela falou, apesar de eu não acreditar no que o senhor chama de Deus, eu já lhe vi muitas vezes aí, nos noticiários, nas TVs, no programa mesmo de vocês. Ela falou, ela é uma pessoa muito sincera, positiva, ela falou, não acredito. Falei, em que a senhora acredita? Ela falou, eu acredito na ciência. Eu falei, maravilhoso isso. É bom? O senhor não está brabo? Porque eu dei um sorrisinho e falou, o senhor não vai ficar brabo? O senhor é meio brabo, porque eu não acredito em Deus? Eu falei, não. Se a senhora acredita na ciência, Deus deu a ciência, só para mostrar a insignificância e as limitações do homem. Eu falei, pois eu lhe afirmo que Deus estabeleceu a ciência para mostrar as limitações do homem. Talvez você não entenda o que eu estou falando. Talvez você não entenda. E eu falei, a senhora é uma pessoa culta. Ela falou, sim, mas o senhor também é. Eu falei, eu não. Ah, mas o senhor é muito inteligente, eu já vi suas palestras. Eu falei, não, eu não faço palestra. Você está dizendo a mensagem. Ela falou, conversou comigo na mesa assim, botou café, botou aquele mussarela de búfalo, né? De búfalo, e tal e coisa, falou assim. Eu falei, na prática, o que é ciência? Aí ela mostrou uma caixa d'água gigante. Ela falou, o senhor está vendo aquela caixa ali? Eu falei, sim. O senhor está no meio do nada aqui, no meio da Amazônia, e a ciência da engenharia trouxe isso para cá, construiu isso aqui. Aquela caixa tem não sei quantos mil litros. Eu falei, que legal, a ciência na prática é isso, ciência da engenharia civil. Ela falou, isso é ciência, é nisso que eu acredito. Eu falei, que bom. E se eu abrir aquela torneira e deixar ligada? Ela falou, isso aqui tem milhares de litros de água, mas uma hora vai acabar. Eu falei, quer dizer que a ciência acaba. Quer dizer que a ciência tem limite. Quer dizer que a ciência para. Ela falou, mas o que não para? Eu falei, a senhora está cercada pelo rio Amazonas, essa me deixou curioso. Eu estou querendo ir lá na cabeceira do rio para saber o tamanho da caixa d'água que sustenta isso aqui há milhares de anos, e a água corre dia e noite aqui e não acaba, eu falei para ela. O rio Amazonas, a bicha esteve lá. E ela inclusive agora que mora lá do lado. Ele está assistindo, que agora mudou. Aí, eu falei, peraí, a senhora me deixou curioso. Olha o que a ciência fez. Glória a Deus pela ciência. A engenharia civil. Mas e se um fio de água de uma torneira faz secar uma caixa com a capacidade tremenda de armazenamento? E se eu disser para a senhora que esse rio Amazonas que corre dia e noite aqui, levando trilhões de metros cúbicos para o mar, nunca parou e são milhares e milhares e milhares de anos, e ao contrário da sua caixa d'água que se perde por um fio, ele começa por um fio lá nos Andes. Ele começa por um fio. Um fio. E ela começou a lacrimejar.
puxa, eu já vi umas palestras suas. Falei, palestra? O senhor é inteligente. Falei, eu não sou inteligente. Pelo contrário, eu não sou inteligente. Como eu não sou inteligente, Deus me dá a sabedoria divina. E quando eu fui com a bispa deve se lembrar que tinha lá o pastorzinho, o moço lá, que, o seu Martins, né? Aí ela mesmo fez uma lista, deu uma lista para a bispa das criancinhas necessitadas lá, me deu uma lista assim, eu fui ver, estava escrito assim, ó, reze por esses nomes. Falei, olha, que legal, a doutora está acreditando no Deus da ciência, o Deus Pai da ciência. Não tem um homem pai da ciência, Deus é pai da ciência. Deus é dono de tudo. E o rio Amazonas é que passa lá nessa ilha. Eu falei para ela na época, olha, eu estou muito curioso, eu queria ir lá na cabeceira do rio para ver o tamanho da caixa d'água, porque nunca acaba. Corre, trilhões e trilhões de metros cúbicos, e água, um volume extraordinário, parece um mar, 12 quilômetros de largura em alguns lugares, e nunca acaba. Que é isso? Que caixa d'água é essa, meu Deus? Será o reservatório dito na Bíblia? As comportas do Senhor? Deus é tremendo, igreja. E sendo deste tamanho, igreja, eu estou só ilustrando com essa história para você verídica, sendo deste tamanho, eu estou falando de Deus, tá? O rio Amazonas corre de noite. Quem já ouviu falar no rio Amazonas? Aqui, o rio Paranapanema, quem já ouviu falar? É aqui do estado, é? E aquele água lá, de onde vem? Onde é que é a caixa d'água? De onde sai aquela água? Bom, esse Deus está dizendo para você, filho, se você sempre estiver comigo, tudo que é meu é seu. Olha lá. Olha lá. Esse pai aí é Deus. Porque isso é uma parábola, igreja. Deus está dizendo, tudo que é meu, rapaz, eu e você somos os herdeiros mais ricos do planeta. É tremendo, né, igreja? Tudo que é meu é seu, ele está dizendo. Mas tamanha herança e riqueza só podem ser administradas na companhia do Pai. Se afastou, perde. Se aproximou, ganha. Porque o pai vai falar, filho, está errado isso, é assim, ó. Vende esse, compra aquele, negocia aquele outro. O pai vai te orientando, entendeu? Então não abra mão da sabedoria divina. Diga, eis-me aqui para Deus e fala, Senhor, eu sou do projeto seu. Eu escuto a sua voz. Eu não abro mão, não me afasto do Senhor por nada. Nem parente pode tirar ninguém. Essa semana eu preguei uma palavra, um dia desse lá no Braz. Sobre Abraão, Deus falou, Deus queria dar para Abraão. Deus queria tornar Abraão o homem mais rico da terra. Deus queria dar o filho para Abraão, que já estava ficando velho, e a mulher dele era estéril. Ele queria realizar o sonho de Abraão, e não via como, porque chegava o papai e falava uma coisa, a mamãe falava outra, chegava um parente e falava, cadê o Deus do Valdemiro, o seu Deus? Cadê o Deus do Abraão? É o que eu lembrei do testemunho. Aí Deus falou, Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem deu endereço, não deu GPS, não tinha correios, não tinha fax, não tinha telefone. Vai para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, vai para um lugar que o seu pai não fique buzinando no seu ouvido, porque eu quero dar o que você está pedindo, está precisando. Porque eles ficam perguntando, cadê o seu Deus, cadê a sua igreja? Dê ouvidos à voz de Deus e você vai ter tudo que você precisa. Não dê ouvido a homens, dê ouvidos a Deus. A Deus.
E o pai falou para ele: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Olha lá. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, o irmão falou, esse teu filho, ele falou, esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus está preocupado com aquele que está morto, espiritualmente abatido, cansado, desanimado. Deus está preocupado com aquele que está perdido. Apóstolo, eu vim aqui hoje e eu estou totalmente perdido. Perdido em dívidas, perdido, desorientado espiritualmente, perdido na família, perdido nas drogas, perdido no crime, na prostituição. Volte-se para o Pai. Porque o filho mais velho tem a fazenda e todo o gado à sua disposição. Mas o novilho cevado é exatamente para quem volta, para quem cai em si, para quem reconhece a insignificância do homem e a grandeza de Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? É isso.